Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos de volta agora, a segunda parte da nossa prova do líder investigador de polícia 2018, Polícia Civil de São Paulo. Aproveita e dá um tchutchuquinha da melhor qualidade aí pra gente no vídeo, segue a gente, marca na notificação que vem mais vídeos depois por aqui. Vamos lá, completar as outras 5 questões pra gente. A primeira envolve a parte de verdades e mentiras. Como é que a gente consegue identificar isso na hora da nossa prova? Eu não vou ler ainda não, tá? Angélica, Bernadette, Cleusa, Dolores e Edith são as amigas, blá, 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 blá. E bem aqui ele diz que sabendo-se que uma e apenas uma dessas amigas mentiu. Pronto. Aqui é a ideia de uma questão de verdades e mentiras pra gente. Normalmente eu sempre digo que de uma questão de verdades e mentiras, a ideia é o teste de hipóteses. O que é que vem a ser isso, teste de hipóteses? A questão me disse que apenas uma delas mentiu. Então eu iria testar. Quem mentiu? Foi a Edith? Foi a Dolores? Foi a Cleusa? Foi a Angélica ou foi a Bernadette? Só que numa situação como essa, é muito teste para a gente fazer. Seriam 5 possibilidades. Lógico, cada uma mentindo uma única vez. Tá certo? Então isso demora um pouco mais. A outra saída para a gente, se você tivesse menos pessoas, era o caminho mais tranquilo para se ir. Testar qual delas está mentindo. Só que nesse caso, como a gente tem várias pessoas, a melhor situação que você faz é, nós vamos ler as informações que as 5 dizem e vamos ver se alguma delas se contradiz. Como assim? Vem para cá. Bom, nós temos as 5 amigas, elas estavam brincando de pintar na casa da Edith, quando uma delas virou o vidro de esmalte sujando todo o tapete. A mãe de Edith perguntou quem derramou esse esmalte. E agora isso aqui, ó. As 5 falaram isso aqui. Fui eu, gritou Edith. Não fui eu, disse Dolores. A Edith mentiu, falou Cleusa. Eu não vi direito, mas foi a Bernadette ou a Edith. Não derramei nada e a Cleusa também não falou Bernadette. Então veja, são 5 informações e eu vou buscar dentre elas algumas que se contradizem, ou seja, quando uma é verdade, a outra é mentira. E está aqui. Edith e Cleusa estão dizendo, estão respondendo à mãe de Edith de informações que não podem ser verdades ao mesmo tempo. A Edith disse que foi ela e a Cleusa disse que a Edith mentiu. Então, das duas, uma. Ou a Edith fala a verdade e foi ela, e no nosso caso, a Cleusa mentiu, já que ela disse que a Edith mentiu. Ou ao contrário, a Cleusa fala a verdade e a Edith mentiu. Tá certo? Uma dessas duas situações tem que acontecer, já que a questão me fala que apenas uma das amigas mentiu. Se acontecer o caso 1, o meu teste 1, Edith, Dolores, Cleusa, Angélica e Bernadette. Se for o caso 1, ou seja, a Edith fala a verdade e a Cleusa mentiu, as outras precisam também falar a verdade. E vamos ver o que é que vai acontecer. Bom, fui eu, gritou Edith. Então, quem seria a Edith. Tudo bem? Vamos seguir. Não foi a Dolores, logo não foi ela e ela fala a verdade. A Cleusa está mentindo, nós já vimos isso. Não vi direito, mas foi a Bernadette ou a Edith. Bom, pela nossa dicasinha, pelo nosso teste, foi a Edith. Então, a Angélica estaria falando a verdade. Não derramei nada e a Cleusa também não. Também seria verdade que quem derramou foi a Edith. Então, veja, por esse teste, eu tenho 4 verdades e uma mentira, e o meu teste estaria ok. Então, nesse caso, seria a Edith. Mas a gente precisa testar uma segunda situação. Eu vou até mudar de cor para ficar diferentezinho aqui na nossa análise. Vou botar de azul. No meu teste 2, agora a Cleusa fala a verdade e a Edith mente. Ou seja, não foi a Edith. O resto vai ter que ser falar a verdade. Bom, não fui eu, foi a Dolores, então a Dolores também não será nesse caso. A Cleusa fala a verdade neste momento, já que ela disse que a Edith mentiu. E aí vem, eu não vi direito, mas foi a Bernadette ou a Edith. A Edith eu sei que já não foi, porque a gente sabe que ela mentiu. Então deve ter sido a Bernadette. Então, no nosso caso, para o meu teste 2, seria a Bernadette. Só que a Bernadette diz, não derramei nada e a Cleusa não.
Se isso aqui é verdade, o que é que quer dizer? Gerou o que nós chamamos de uma inconsistência. Ora, uma amiga disse que foi ela e ela disse que não foi. Ou seja, gerou uma inconsistência. Então, o meu teste 2 não pode acontecer. Não pode, já que eu gerei uma inconsistência. Duas pessoas falando a verdade, geraram essa inconsistência. Logo, o teste 1 é o teste que está ok. E quem realmente derramou o esmalte foi a Edith. A questão de verdades e mentiras sempre requer da gente uma atenção toda especial pela lógica, pela construção que você precisa fazer na lógica a partir das informações. Segunda questão, ela é a sétima questão dessa nossa prova, né? A segunda desse nosso vídeo, a parte de equivalência de proposições, aqui bem tranquilo. Considere a afirmação: se João calçou as botas, então negação de João escorregou. Tá aqui o nãozinho e a gente tem que colocar aqui, eu tenho uma condicional, ele pergunta uma proposição equivalente, nós temos dois caminhos a seguir. A primeira, o inverte nega, que o quê? Pega a segunda parte, leva para a primeira negando, ou seja, se ela já estava negando, fica na afirmação. Pega a primeira parte, leva para a segunda negando. Ficaria, se João escorregou, então João não calçou as botas. Essa não tem aí, tá? Essa não tem, então a gente parte para a segunda situação, que é o troca pelo ou. Qual é a ideia? Nega a primeira, mantém a segunda e troca-se então pelo ou. Pronto. Nega a primeira, mantém a segunda e troca-se então pelo ou. João não calçou as botas ou ele não escorregou. Gabarito, da nossa questão, letra D. Pessoal, aí não tem ordem, tá? Faz uma, não deu, faz a outra. Tá certo? No mais, é essa regrazinha que a gente tem que seguir. Ou inverte e nega, ou, para a nossa resposta, o troca pelo ou. Só um detalhezinho, não é tão comum de se aparecer, tá? Mas também seria a resposta da gente se a gente invertesse essa situação. Apenas nesse caso, tá? No caso do ou. Eu poderia ter uma resposta: João não escorregou, ou João não calçou as botas. Também poderia ser resposta para a gente nesse caso, por causa da propriedade comutativa que vale para a adjunção, mas não vale para a condicional. Tudo bem? E tem 8, questão de número 8 dessa nossa prova, terceira questão aqui envolvendo diagramas lógicos. Aqui é muito mais uma pegadinha que a banca fez. A ideia que você teria pelos diagramas lógicos: P1 é um todo candidato bem preparado. Aqui deixa eu até botar diferente, que as letras não ajudam. Preparado. E aqui, boa prova, todo candidato bem preparado faz boa prova. E a minha premissa 2 é a do algum. O algum representa dessa forma. Eu tenho que candidatos que fazem boa prova são aprovados em concurso. A partir dessas informações é correto concluir que, bom, o caminho normal de uma questão como essa é você partir para a conclusão juntando os dois diagramas em um só. Né? A ideia é que eu tenho o B prova, B pro nos dois, então eu vou poder juntar. Eu vou, né, trazer para cá o B pro, deixa eu fazer direitinho aqui, até maior. O B prova, eu desenhei logo aqui a minha P2, e falta eu colocar o pré, né, o bem preparado. Qual é a situação que precisa acontecer? Eles têm que estar dentro do B-Prova e ele pode estar em 3 situações. Ele pode estar aqui, ele pode estar pegando um pedaço e ele pode pegar todo isso aqui. Essas 3 situações podem levar ao preparado. Só que nenhuma delas pediria na nossa questão. Ele nada mais fez do que adaptar a nossa premissa 2. Vamos ler de novo? Alguns candidatos que fazem boa prova são aprovados no concurso. Eu posso dizer também que, por causa do algum, que alguns aprovados no concurso fazem boa prova, que é o que está bem aqui escrito na alternativa C. Normalmente, ele busca informações com base nessa conclusão, mas nessa não.
eu nada mais peguei e arrumei a, a premissa 2, né, de uma outra forma, né, algum A é B, é igual a algum B é A. Essa é a interpretação que a gente teria para essa questão. Para mim, a questão mais tranquila, que a gente precisaria de um pouquinho de atenção para a gente matar tranquilo. Essa aqui já é mais legal. Veja, nas figuras da sequência a seguir, a sequência está aqui no cantinho aqui, a letra A ocupa uma posição que será chamada de ponta. Já a letra B sempre ocupa uma posição que é chamada de fundo, ou seja, que é um encontro aqui assim, tá? Então tem a ponta, deixa eu até trocar aqui para vermelho, que acho que fica melhor para a gente enxergar. Vermelho, aqui é ponta e aqui é fundo. Na quarta figura da sequência, tá aqui ela, as duas letras estão em posições consecutivas, ponta e fundo. O que acontece também na quinta figura, realmente está aqui, ponta e fundo. E não acontece nas três primeiras figuras, tá certo? Então não acontece nas três primeiras. Sabendo que essa sequência foi criada com padrão lógico e que é ilimitada, então o número de vezes que as duas letras estão em posições consecutivas nas 109 primeiras figuras é igual a. Vamos bem devagarzinho para a gente poder entender uma questão que envolve questão carimbo, que o PH gosta de chamar. Vamos entender. Note que com esses exemplos que ele nos colocou, eu estou quase chegando, na minha 10ª figura, eu estou quase chegando à minha posição final. Eu estou dando uma volta completa em todas as minhas figuras. Veja, o A, ó, olhem apenas para o A. Olha o que é que ele está fazendo, ó. Ele está rodando, tá vendo? Ele está rodando no sentido horário, tudo bem? Está rodando no sentido horário. Está bem pertinho de voltar para a minha posição original. Eu tenho mais uma figura, que é a 13ª. Ele vai continuar também, note, que eu estou sempre com duas posições, tirando a primeira, mas o A sempre fica parado duas vezes. Então eu tenho uma 13ª, onde ele vai ficar parado aqui, e vou chegar na primeira dessa daqui, ó. Aqui não tem duas paradas, então na 14ª figura, o A vai estar exatamente na mesma posição que ele está agora na figura 1. Vai estar nesse topozinho aqui do A. A mesma coisa vai acontecer com o B, só que o B agora vai girar em sentido anti-horário. Eu tenho, ó, dois Bs e por aí vai, sempre na mesma posição, tá? Ou sempre rodando no sentido anti-horário, tá certo? Que vai me levar também mais duas posições. A 13ª é a primeira, certo? Ela é a próxima que eu vou ter nesta posição. E a 14ª ele vai chegar também nessa posição. A ideia é que eu vou ter, eu vou ter duas antes aqui e ele vai estar mais ou menos aqui, tá? Porque quando ele chegar na próxima, ele já vai completar. Completei uma volta exatamente com 14 figuras. Essa era a grande sacada que você precisaria ter nessa questão, tá certo? Com mais duas figuras, a 13ª e a 14ª, eu completo o ciclo da andada do meu A no sentido horário e o meu B no sentido anti-horário. O que é que isso quer dizer? Por isso que a gente fala na situação da questão carimbo, que a partir de agora vai ser tudo repetição. Essa primeira vai ser a 15ª figura, essa vai ser a 16ª e assim sucessivamente, até chegar aonde? Aonde completar, né, as outras 14, ou seja, mais 14 figuras até a minha final. Então essa é a base, você teria que entender que o carimbo, o tamanho do seu carimbo seria igual a 14 figuras. A partir daí, se ele me pede 109 primeiras figuras, você vai pegar esse 109 e vai dividir por 14. 109 por 14 vai dar 7. Vai dar 7. 7 vezes 4, 28, vai 2. 98, sobra 11. O que é que isso quer dizer?
Esses 7 querem dizer 7 voltas completas. É como se eu aparecesse este rapazinho, as 14 figuras 7 vezes. Tudo bem? Então, aqui eu paro e penso. Quantas vezes a cada 14 figuras aparece o que ele me pede? Posições consecutivas. Eu tenho uma, eu tenho duas, eu tenho três e eu tenho 4. São 4 situações que isso vai acontecer. Logo, para cada figura são 4. Se são 7 vezes, 7 vezes 4 vai dar 28. Calma que não acabou. Eu tenho uma volta incompleta aqui. Eu não cheguei a 14, eu cheguei até a 11. Aonde é que chega até o 11? Até aqui, ó. Até a 11ª figura. Eu não completei este meu carimbo. E aí eu pergunto, quantas vezes, quantas posições consecutivas A e B ficam até esta posição 11? Uma, duas, três. Eu vou pegar esse 28, somar 3, vai dar 31. Gabarito da nossa questão, letra A. Bem legal essa questãozinha que a gente tinha que visualizar, a nossa questão carimbo. Tá acabando, faltam 2 questõezinhas. Bora para cá. Bom, questão que é bem a cara da nossa amiga VUNESP também para a gente trabalhar. Considere verdadeiras as 3 afirmações seguintes, entendemos isso como premissas, tá? Premissa 1 é toda proposição, seja ela simples ou composta, em que atribuiremos valor lógico verdadeiro. Então, eu tenho um ou na primeira, eu tenho um se então na segunda, eu tenho um ou na terceira. Negação de Marta, enfermeira, negação de Clarice, médica. Negação de Douglas, professor, Clarice, médica. Paulo, diretor, negação de Douglas, professor. Pronto. Tenho essas informações aqui a partir dessas 3 afirmações verdadeiras que ele me coloca. Tem uma quarta aqui, essa quarta é chave. Ele me diz que, sabendo que Marta é enfermeira, ou seja, Marta, enfermeira, também é verdadeira, uma quarta premissa escondida aí pra gente. Por que é tão importante essa daí? Porque é por aqui que eu vou começar. Nós vamos sempre procurar, nesses casos, é o que o PH chama de tipo 1. Uma das 2 situações, ou uma proposição simples entre as minhas premissas, ou uma conjunção. Sempre, 99% das questões isso vai acontecer, que é o que aconteceu aqui, ó. ME é verdadeiro, logo negação de ME é falso. Vou deixar aí e vou fazer o que o PH chama de puxa cordinha. Onde é que eu tenho ME? É para P1, então é para lá que eu vou. Eu puxo uma cordinha e vou para lá. Quanto é o valor de negação de ME? É falso. Daí eu penso assim, eu quero o valor lógico de negação de CM na minha na minha disjunção exclusiva para que ela seja verdadeira. Na disjunção exclusiva, para ser verdadeira, os valores lógicos têm que ser diferentes. Então, se a primeira parte é falsa, é porque a segunda vai ser verdadeira. Ou seja, negação de CM é verdadeiro. Logo, CM é falso. CM é falso. Puxa a cordinha, onde é que eu tenho CM? Na P2 é para lá que eu vou. CM é falso. Mesma ideia. Eu quero uma condicional verdadeira, sabendo que a segunda parte é falsa. A primeira parte tem que ser obrigatoriamente falsa, porque se fosse verdadeiro, dava vera ficha. Tudo bem? Ou seja, negação de DP é falso, logo DP é verdadeiro. Puxa a cordinha, sobrou a P3, a minha última. Negação de DP, falso, mesma ideia. Eu quero uma disjunção verdadeira, onde a segunda parte é falsa. Logo, a primeira parte tem que ser o quê? Verdadeira. PD é verdadeiro, logo negação de PD é falso. Pronto. Encontrei todos os valores lógicos que eu precisava. A partir daí eu vou pegar esses valores lógicos e substituir aqui. Negação de CM é verdadeiro, negação de ME é falso, Marta, enfermeira, é verdadeiro,
Douglas não é professor, é falso. Eu estou olhando para cá, tá? Eu estou olhando para isso aqui e vou substituindo. Paulo, diretor, verdadeiro. Douglas não é professor, falso. Clarice é médica, falso. Paulo não é diretor, falso. Clarice é médica, falso. E Douglas não é professor, é falso. De todas elas, essas 4 alternativas da A a D vão dar valores lógicos falsos. Pode olhar, todas elas vão dar falso. A única que vai me dar verdadeiro é o item E, que é o gabarito da nossa questão. Pessoal, isso aqui é típico da VUNESP. Então, se você está se preparando para uma prova da VUNESP, trabalhe com esse tipo de questão, segue exatamente o que o PH colocou como esse exemplo, que vai dar certo só toda a vida. Vamos para a última? Não, acabou. Achei que eu tinha contado apenas 4. Tem problema não. Finalizamos então nossas 5 questões por aqui. De fato, são 5 mesmo. Passei batido por essa daqui, né? Mas enfim, finalizamos mais uma prova. Aqui mais um videozinho para você dessa nossa primeira prova do líder. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda uma mensagem para a gente lá no @professorpauloh, no beijo no papai e na mamãe, @gmail.com, então até mesmo, né, nos comentários desse nosso vídeo aqui no YouTube. Você sabe que a gente está sempre à disposição de vocês. Aproveita, dá um tchutchuquinha da melhor qualidade e segue a gente no canal. Até a próxima. Beijo no papai e na mamãe.